Ela estava desesperada, vendendo doces de porta em porta com a filha de 2 anos nos braços. Quando tocou a campainha daquela cobertura, nunca imaginou que o homem que abriria a porta mudaria sua vida para sempre. A chuva de verão caía forte sobre São Paulo naquela manhã de terça-feira, mas o sol ainda tentava brilhar entre as nuvens carregadas, criando um contraste estranho entre luz e água. Beatriz Santos caminhava pela Rua dos Pinheiros, no Alto de Pinheiros, carregando Juliana no braço esquerdo e uma bandeja de brigadeiros coberta com papel filme na mão direita. A menina de 2 anos brincava com os pingos de chuva que escorriam pelo guarda-chuva pequeno, falando palavras soltas que só ela entendia. "Mamãe, água do céu", disse Juliana, estendendo a mãozinha para fora da proteção. "É chuva, meu amor." "Mas olha como o sol está tentando aparecer." Beatriz apontou para os raios dourados que furavam as nuvens. "A mamãe precisa trabalhar hoje, mesmo com essa chuva, tá bom?" Beatriz parou em frente ao portão alto de ferro forjado de uma mansão imponente. A casa era daquelas que ela só via em revistas. 3 andares, jardins perfeitamente cuidados, garagem para 4 carros e uma arquitetura que gritava dinheiro. Era o tipo de lugar onde ela jamais imaginaria tocar a campainha, mas a necessidade falava mais alto que a timidez. O portão eletrônico estava entreaberto, revelando uma entrada pavimentada com pedras portuguesas que levava até a porta principal. Beatriz respirou fundo, ajeitou o uniforme simples que usava para parecer mais apresentável e caminhou pela entrada molhada, protegendo Juliana da chuva que caía. A porta de vidro com talhes em bronze e uma campainha discreta ao lado. Beatriz tocou uma vez e esperou, o coração batendo acelerado. Esse era seu último endereço do dia. Se não vendesse pelo menos alguns brigadeiros ali, voltaria para casa com a mesma bandeja cheia e sem dinheiro para o jantar. Passos firmes se aproximaram do lado interno, e a porta se abriu revelando um homem alto, de uns 30 e poucos anos. Bruno Ribeiro estava vestindo roupas casuais, mas claramente caras, os cabelos escuros e penteados. "Bom dia", ele disse, com uma voz grave, mas gentil, olhando primeiro para Beatriz e depois para a criança no colo dela. "Bom dia, senhor. Desculpe incomodar em casa. Eu estou vendendo brigadeiros caseiros. São fresquinhos, feitos esta manhã." Beatriz forçou o sorriso mais confiante que conseguiu, mesmo sentindo-se completamente fora do lugar naquela entrada luxuosa. Bruno observou a mulher na sua porta com atenção. Notou o cabelo castanho molhado de chuva, os olhos verdes determinados, mas cansados, com roupas simples, mas bem cuidada, e principalmente a menina no colo, uma criança que a observava com a curiosidade natural da idade. "Chuva", disse Juliana de repente, apontando para as gotas que caíam no jardim atrás deles. Bruno sorriu. "É verdade, está chovendo mesmo. Vocês estão se molhando aí fora." "Ah, não se preocupe, senhor. Temos guarda-chuva", Beatriz respondeu rapidamente, não querendo parecer que estava pedindo para entrar. Mesmo assim, Bruno olhou para a chuva que estava ficando mais forte, depois para a bandeja que Beatriz carregava. "Posso ver os doces?" Beatriz descobriu a bandeja, revelando 13 brigadeiros perfeitamente enroladinhos, cobertos com granulado e alguns com castanha. Ela havia acordado às 5 da manhã para fazê-los, usando os últimos ingredientes que tinha em casa. "Doce!" Juliana exclamou, reconhecendo imediatamente o que a mãe fazia todos os dias. "Ela sabe do que está falando." Bruno riu. "Que idade ela tem?" 2 anos. "Se chama Juliana." "Oi, Juliana." Bruno acenou para a menina, que imediatamente sorriu e acenou de volta. "E você?" "Beatriz." "Bruno", ele se apresentou. "Escutem, está chovendo muito forte. Por que não entram para se proteger enquanto conversamos sobre os brigadeiros?" Beatriz hesitou. Sua mãe sempre a tinha ensinado a desconfiar de desconhecidos gentis demais, especialmente homens ricos que convidavam mulheres desconhecidas para entrar em casa. Mas a chuva estava realmente forte. Juliana estava começando a se molhar apesar do guarda-chuva, e havia algo no jeito respeitoso de Bruno falar que não parecia ameaçador. "Eu não queria incomodar." "Não incomoda. Além do mais, se vou comprar doces, pelo menos quero provar um primeiro, não acha?" A perspectiva de uma venda fez Beatriz decidir aceitar. "Tá bom, mas só até a chuva diminuir." Bruno abriu a porta completamente e fez um gesto para que elas entrassem.
O hall de entrada era impressionante. Pé direito alto, mármore no chão, uma escadaria curva que subia para o segundo andar e obras de arte nas paredes que provavelmente custavam mais que Beatriz ganharia em uma vida inteira. Nossa! Ela sussurrou involuntariamente. Casa grande, Juliana comentou, olhando ao redor com os olhos arregalados. É grande mesmo, Bruno concordou. Às vezes até demais para uma pessoa só. Venham, vamos para a sala. Lá é mais confortável. Eles atravessaram um corredor decorado com bom gosto e chegaram a uma sala de estar espaçosa, com sofás de couro claro, uma televisão de tela grande e janelas enormes que davam vista para um jardim interno. A chuva batia no vidro, criando um som reconfortante. Podem se sentar à vontade, Bruno disse, gesticulando para o sofá. Vocês querem alguma coisa para beber? Água? Suco? Não precisa se incomodar, Beatriz respondeu. Mas Juliana tinha outros planos. Água? Ela pediu claramente, uma das palavras que dominava bem. A princesa quer água, Bruno sorriu. E para você, Beatriz? Um copo d'água seria ótimo, obrigada. Bruno saiu da sala e voltou alguns minutos depois com 2 copos d'água e um copo plástico colorido para Juliana. A menina ficou fascinada com o copo novo e começou a beber fazendo barulhinhos de satisfação. Gostosa! Ela declarou. Ela sempre comenta tudo que come e bebe, Beatriz explicou, um pouco envergonhada com os modos informais da filha. Acho ótimo. Crianças são honestas. Bruno se sentou na poltrona em frente ao sofá. Então, Beatriz, quanto tempo você faz brigadeiros? Faz uns 6 meses que comecei a vender. Antes eu trabalhava em um escritório, mas... Ela parou, não sabendo se deveria contar sua vida para um estranho. As coisas mudaram, Bruno completou gentilmente. Beatriz olhou para Juliana, que tinha terminado de beber água e agora estava explorando visualmente a sala, apontando para coisas diferentes. O pai da Juliana. Ele foi embora quando soube que eu estava grávida. E depois que ela nasceu, ficou difícil manter o emprego. Criança pequena precisa de muita atenção, fica doente, e meu chefe não era muito compreensivo. Bruno assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava. Então você decidiu trabalhar por conta própria. Trabalhar por conta própria é um jeito bonito de falar. Beatriz riu sem muito humor. Eu faço doces em casa e saio vendendo de porta em porta porque é a única forma que encontrei de ganhar dinheiro e ainda cuidar dela. E como está indo? Beatriz hesitou. A verdade era que não estava indo bem. Alguns dias ela não vendia nada. Outros conseguia vender apenas o suficiente para comprar ingredientes para o dia seguinte. Era uma vida de sobrevivência diária. Alguns dias são melhores que outros, ela respondeu diplomaticamente. Bruno percebeu a evasiva na resposta e decidiu ser mais direto. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem formação em quê? Antes do escritório. Administração de empresas. Me formei há 3 anos. Bruno se inclinou para a frente, claramente interessado. E gostava do trabalho no escritório? Gostava muito. Era boa no que fazia. Cuidava de planilhas, organizava sistemas, atendia clientes. Mas agora isso parece de outra vida. Juliana tinha se levantado do sofá e estava caminhando pela sala, tocando cuidadosamente nos objetos ao seu alcance. Ela parou na frente de um quadro grande na parede. "Otto bonita", ela disse apontando para a pintura. "Ela chama tudo de foto", Beatriz explicou. Ainda está aprendendo as palavras. Que inteligente, Bruno observou. Ela tem um vocabulário bom para 2 anos. Ela fala bastante em casa. Fica mais tímida com pessoas que não conhece. Bruno observou Juliana por um momento. Depois voltou sua atenção para Beatriz. "Escuta, posso fazer uma proposta?" O estômago de Beatriz se apertou. "Que tipo de proposta?" "Antes de mais nada, quero experimentar um brigadeiro." Beatriz pegou um da bandeja e ofereceu para ele. Bruno mordeu e sua expressão mudou imediatamente. "Nossa, isso é delicioso." "Sério mesmo? Onde você aprendeu a fazer assim?" "Minha mãe me ensinou quando eu era criança. A receita é da minha avó. Está muito bom. Melhor que de muitas docerias caras que conheço." Bruno terminou o brigadeiro e pegou outro. "Quanto você está cobrando?" R$ 2 cada um. Bruno fez um cálculo rápido. "E se eu quiser comprar todos?" Beatriz piscou várias vezes, achando que tinha ouvido errado.
Todos os 15? Todos. Quanto ficaria? R$ 30. A voz saiu quase como um sussurro. Juliana, que estava brincando com um objeto decorativo seguro, ouviu a conversa e se aproximou. Mamãe, doce para o tio? Isso mesmo, amor. O tio quer comprar os doces da mamãe. Tio bonito, Juliana declarou, fazendo Bruno rir. Obrigado, Juliana. Você também é muito bonita. Desculpa. Beatriz se desculpou corando. Ela está na fase de falar com todo mundo. Não precisa se desculpar. Crianças falam a verdade. Bruno se dirigiu diretamente para Juliana. Você gosta dos doces da sua mãe? Gosto. Muito gostoso. Ela respondeu animada. Então eu vou comprar todos para experimentar em casa. Bruno se levantou e foi até uma gaveta no aparador, de onde tirou uma carteira. Quando voltou, contou R$ 30 e entregou para Beatriz. Aqui está. Beatriz pegou o dinheiro com mãos tremendo ligeiramente. Não era uma quantia enorme, mas representava comida para os próximos dias, leite para Juliana, talvez até sobrar um pouquinho. Muito obrigada, Sr. Bruno. Muito mesmo. Na verdade, quem agradece sou eu. Fazia tempo que não comia um doce caseiro tão gostoso. A chuva continuava caindo forte lá fora, e não dava sinais de que ia parar tão cedo. Bruno olhou pela janela e depois para Beatriz e Juliana. A chuva não parece que vai diminuir. Vocês moram longe daqui? No Capão Redondo. Bruno franziu a testa. Era do outro lado da cidade. Mais de 1 hora de transporte público. Com essa chuva, vai ser difícil chegar lá com a pequena. A gente se vira, Beatriz respondeu. Mas a preocupação era evidente na voz. Olha, tenho uma ideia. Por que vocês não ficam aqui até a chuva passar? Posso fazer um lanche para vocês. A Juliana pode brincar. E quando escampar, eu chamo um carro para levá-las em casa. Beatriz hesitou novamente. A oferta era tentadora, especialmente pensando no conforto de Juliana. Mas ela ainda não conhecia aquele homem. Eu não queria abusar da sua gentileza. Não é abuso, é humanidade. Bruno se abaixou para ficar na altura de Juliana. O que você acha, Juliana? Quer ficar aqui brincando até parar de chover? A menina olhou pela janela, viu a chuva forte. Depois olhou para Bruno com seus olhos grandes e inteligentes. Chuva forte, ela observou. Juliana fica. Está decidido pela consultora especialista. Bruno sorriu para Beatriz. O que me diz? Beatriz olhou para a filha, que parecia completamente à vontade, depois para Bruno, que aguardava sua resposta com uma expressão gentil e paciente. Havia algo nele que inspirava confiança. Talvez a forma respeitosa como tratava Juliana, ou a maneira como não fazia perguntas invasivas sobre sua situação. Tá bom, mas só até a chuva passar. Perfeito. Vocês têm fome? Posso preparar alguma coisa? Fome? Juliana respondeu imediatamente. Ela sempre tem fome. Beatriz riu. Mas não precisa se incomodar. Não é incômodo. Tenho uma cozinha grande que uso muito pouco. Vai ser bom ter companhia. Bruno os levou para a cozinha, que era ainda mais impressionante que a sala. Bancadas de granito, eletrodomésticos modernos, uma ilha central com bancos altos. Juliana ficou fascinada com tudo, especialmente com a geladeira enorme de porta dupla. Grande! Ela comentou, batendo palminhas. É grande mesmo. Vamos ver o que temos aqui. Bruno abriu a geladeira, que estava bem abastecida. Posso fazer sanduíches ou tem frutas, iogurte? Nana! Juliana pediu, apontando para as bananas na fruteira. Ela adora banana, Beatriz explicou. Banana é ótima escolha. Bruno pegou uma banana, descascou e cortou em pedacinhos pequenos, servindo em um pratinho infantil que, surpreendentemente, ele tinha no armário. Você tem prato infantil? Beatriz perguntou curiosa. Tenho alguns sobrinhos que às vezes vêm aqui, Bruno explicou. É sempre bom estar preparado. Enquanto Juliana comia banana, Bruno preparou sanduíches para ele e Beatriz. Presunto, queijo, tomate, alface, tudo fresco e de qualidade. Está delicioso, Beatriz disse depois da primeira mordida. Obrigada por tudo isso. De nada. Na verdade, é bom ter companhia. Essa casa fica muito quieta quando estou sozinho. Você mora sozinho numa casa desse tamanho? Bruno hesitou por um momento. Moro. Era da minha família.
Ficou para mim quando meus pais faleceram. Sinto muito. Obrigado. Já faz alguns anos? Ele mudou de assunto, claramente não querendo se aprofundar no tópico. E você? Tem família por aqui? Só eu e a Juliana. Meus pais morreram quando eu estava na faculdade. Tenho uma tia em Campinas, mas a gente não se fala muito. Juliana tinha terminado de comer e estava explorando a cozinha com curiosidade respeitosa. Ela tocava as coisas gentilmente, sem quebrar nada, como se entendesse intuitivamente que estava em um lugar especial. Ela é muito bem educada, Bruno observou. Você fez um ótimo trabalho criando ela. Obrigada. Às vezes é difícil, sabe? Criar uma criança sozinha, sem ter muito dinheiro, sem ajuda. Imagino que seja, mas pelo que vejo, você está fazendo muito bem. A conversa foi interrompida por Juliana, que tinha encontrado um brinquedo esquecido embaixo de uma cadeira. Um carrinho pequeno, provavelmente de algum sobrinho de Bruno. Carro! Ela exclamou pegando o brinquedo. Pode brincar à vontade, Bruno disse. Deve estar com saudades de ter alguém para brincar com ele. Juliana se sentou no chão da cozinha e começou a empurrar o carrinho, fazendo barulhinhos de motor. Vrum, vrum! Ela adora carrinhos, Beatriz comentou. E bonecas, e bichinhos, e praticamente qualquer coisa que possa virar brinquedo. Eles conversaram por mais 1 hora, enquanto Juliana brincava e a chuva continuava caindo. Bruno fez perguntas sobre a vida de Beatriz, demonstrou interesse genuíno pela história dela, e em troca contou um pouco sobre seu trabalho. Ele tinha uma empresa de consultoria empresarial que estava crescendo muito rapidamente. Deve ser muito diferente do que eu fazia, Beatriz comentou. Consultoria empresarial parece coisa de outro mundo. Na verdade, tem muito de organização e planejamento. Skills que você usava no escritório. Talvez, mas faz tanto tempo que não trabalho com isso. Conhecimento não some, Beatriz. Fica guardado esperando a oportunidade certa para voltar à tona. Quando a chuva finalmente diminuiu, por volta das 3 da tarde, Bruno insistiu em chamar um carro para levá-las para casa. Não precisa, Bruno. A gente pega o ônibus. Com essa chuva carregando a Juliana, nem pensar. O carro chegou em 15 minutos. Um Uber confortável que Bruno pagou adiantado. Antes de saírem, ele fez algo que surpreendeu Beatriz. Escuta, você tem telefone? Tenho. Me dá seu número. Quero encomendar mais brigadeiros. E se você souber de outras pessoas que fazem doces caseiros de qualidade, me avisa também. Beatriz deu o número, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. Você realmente quer encomendar mais? Quero, e quero divulgar para meus amigos também. Doce caseiro de qualidade assim merece ser conhecido. Juliana, que estava no colo de Beatriz, acenou para Bruno. Tchau, tio bonito. Tchau, Juliana. Foi um prazer conhecer você. No carro, voltando para casa, Juliana adormeceu no colo da mãe, cansada da aventura do dia. Beatriz olhou pela janela da cidade passando e não conseguiu acreditar na reviravolta que o dia havia tomado. Tinha saído de casa preocupada, sem saber como ia conseguir dinheiro para o jantar. Voltava com R$ 30 no bolso, a barriga cheia, o coração aquecido pela gentileza de um estranho e a promessa de mais encomendas. Mas mais que isso, pela primeira vez em muito tempo, tinha conversado com um adulto que a tratou com respeito, que ouviu sua história sem julgamento, que viu nela mais do que apenas uma mãe solteira desesperada. Quando chegaram em casa, o motorista a ajudou a descer com Juliana, que ainda dormia. O apartamento pequeno no Capão Redondo parecia ainda menor depois de ter passado o dia na mansão de Bruno, mas era casa. Era delas. Beatriz colocou Juliana no berço e se sentou na mesa pequena da cozinha, contando os R$ 30 mais uma vez. Não era uma fortuna, mas era a esperança. Era a possibilidade de que talvez, só talvez, as coisas pudessem começar a melhorar. Naquela noite, depois de dar jantar para Juliana e colocá-la para dormir, Beatriz fez algo que não fazia há meses. Planejou o dia seguinte com otimismo. Faria mais brigadeiros, melhores ainda, e talvez Bruno realmente encomendasse mais. E talvez ele realmente indicasse para os amigos. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia completamente impossível. 2 dias depois, o telefone de Beatriz tocou pela primeira vez em semanas. Era um número desconhecido, e ela hesitou antes de atender. Ultimamente,
As únicas ligações que recebia eram de cobrança. Alô? Beatriz? Aqui é o Bruno. Nos conhecemos terça-feira quando você veio vender brigadeiros. O coração dela disparou. Oi, Bruno. Como está? Bem, obrigado. Escuta, eu comi todos os brigadeiros ontem à noite e preciso confessar uma coisa. Foram os melhores que já comi na vida. Beatriz sorriu, segurando Juliana que brincava no colo dela. Que bom que você gostou. Mais que gostou. Na verdade, é por isso que estou ligando. Quero fazer uma encomenda grande. Uns 50 brigadeiros para uma reunião que vou ter aqui em casa amanhã. 50? Beatriz repetiu, sem conseguir disfarçar a surpresa na voz. É muito? Se for complicado? Não, não é complicado. Posso fazer sim, quando você precisa. Pode ser amanhã pela manhã, por volta das 10? Beatriz fez contas rápidas na cabeça. 50 brigadeiros a R$2 cada um, R$100. Era mais do que ela conseguia ganhar em uma semana inteira batendo de porta em porta. Pode ser sim. Eu levo lá às 10 em ponto. Perfeito. E Beatriz, pode trazer a Juliana também? Fiquei com saudades da nossa consultora especialista. Depois de desligar, Beatriz dançou pela cozinha pequena com Juliana nos braços. Meu amor, o tio Bruno encomendou 50 docinhos. 50! Tio bonito. Juliana lembrou imediatamente. Isso mesmo, o tio bonito. Beatriz passou a tarde toda comprando ingredientes de qualidade superior. Com a perspectiva de ganhar R$100, podia se dar ao luxo de comprar chocolate melhor, leite condensado da marca boa, manteiga de primeira. Queria que os brigadeiros ficassem ainda melhores que os da primeira vez. Acordou às 4 da manhã para começar a preparar tudo. Juliana ainda dormia quando ela começou a derreter o chocolate na panela, mexendo devagar para não queimar. A massa ficou no ponto perfeito, nem muito mole, nem muito dura, e ela enrolou cada brigadeiro com o carinho de quem sabia que aquilo representava muito mais que doces. Às 9 da manhã, Beatriz e Juliana estavam prontas. Ela vestiu sua melhor roupa de novo, arrumou Juliana com o vestidinho rosa que a vizinha tinha dado e pegaram um ônibus para o Alto de Pinheiros. Mamãe, casa do tio? Juliana perguntou quando desceram na mesma rua de 2 dias antes. Isso mesmo, amor. Vamos levar docinhos para o tio Bruno. Quando tocaram a campainha da mansão, Bruno abriu a porta imediatamente, como se estivesse esperando por elas. Ele estava vestido de forma mais formal hoje, calça social escura e camisa branca, mas o sorriso era o mesmo. Beatriz, Juliana, que bom ver vocês. Tio Bruno! Juliana estendeu os bracinhos para ele e Bruno, sem hesitar, pegou ela no colo. Como está nossa pequena consultora? Cresceu nesses 2 dias? Ela adora você, Beatriz comentou, observando como Juliana ficava à vontade nos braços dele. O sentimento é recíproco. Entrem, por favor. Desta vez, Bruno as levou diretamente para a sala de jantar, onde Beatriz viu que havia uma mesa grande preparada para pelo menos 10 pessoas. Copos de cristal, pratos de porcelana, guardanapos de tecido. Era claramente uma reunião importante. Nossa, é uma reunião de negócios grande, ela observou. Vou apresentar um projeto muito importante hoje. Bruno parou e olhou para ela com uma expressão séria. Na verdade, Beatriz, preciso te contar uma coisa. O estômago dela se apertou. O quê? Essa reunião não é exatamente uma reunião de negócios comum. Juliana, que estava no colo de Bruno, começou a brincar com os botões da camisa dele, alheia à tensão que se formava no ar. Como assim? Bruno respirou fundo. As pessoas que vão vir aqui hoje são investidores, empresários, gente influente. Mas o projeto que vou apresentar não é sobre a minha empresa. É sobre o quê? É sobre você. Beatriz piscou várias vezes, confusa. Sobre mim? Deixa eu explicar melhor. Bruno colocou Juliana no chão, onde ela imediatamente encontrou alguns brinquedos que ele tinha espalhado estrategicamente. Terça-feira, quando você apareceu na minha porta, não foi coincidência que eu te tratei tão bem. Como assim? Eu estava te testando. As palavras pegaram Beatriz completamente desprevenida. Testando? Testando o quê? Bruno se sentou na beirada da mesa, as mãos entrelaçadas. Beatriz, minha empresa não é só consultoria empresarial. Eu também tenho um projeto social.
Eu procuro pessoas com potencial que estão passando por dificuldades e ajudo elas a reconstruir suas vidas profissionalmente. Eu não entendo. Deixa eu contar uma história. Bruno olhou para Juliana, que estava brincando tranquilamente. Há 2 anos minha mãe morreu. Antes de morrer, ela me fez prometer que usaria meu sucesso para ajudar outras mulheres que estivessem na mesma situação que ela passou quando me criou sozinho. Beatriz sentiu as pernas ficarem fracas e se sentou em uma das cadeiras. Desde então, eu procuro mulheres como você, mães solteiras com formação, que estão lutando para sobreviver por conta própria. E quando encontro alguém com um potencial real, faço o que estou fazendo hoje. Que é o que, exatamente? Vou apresentar você para essas pessoas que vão chegar daqui a pouco. Vou contar sua história, mostrar sua competência, sua determinação, e eles vão decidir se querem investir no seu futuro. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Investir como? Oferecendo oportunidades de trabalho reais, empréstimos sem juros para você voltar a estudar se quiser, mentoria profissional, network de contatos. Por quê? Porque acreditamos que talento não tem classe social, e que às vezes as pessoas mais competentes são aquelas que estão lutando mais duro para sobreviver. Juliana tinha se aproximado da mãe e subiu no colo dela, percebendo que Beatriz estava tensa. Mamãe, tá tudo bem? Tá sim, meu amor. Beatriz respondeu automaticamente, mas sua mente estava correndo. Bruno, eu não sei se entendi direito. Você está dizendo que terça-feira foi tudo encenado? Não encenado. Tudo foi real. Minha reação aos seus brigadeiros foi real. Minha simpatia pela Juliana foi real. Nossa conversa foi real. A única diferença é que eu não estava comprando doces por acaso. Eu estava avaliando se você tinha o perfil que procuro. E eu tenho? Bruno sorriu. Beatriz, em uma conversa de 2 horas, você demonstrou mais inteligência emocional, determinação e capacidade de adaptação do que muitos executivos que conheço há anos. Mas eu sou só uma mãe solteira que vende doces. Pare com isso, Bruno disse firmemente. Você é formada em administração de empresas, trabalhou em escritório, criou um negócio do zero, está criando uma filha sozinha. Isso não é só nada. Beatriz olhou para Juliana, que estava brincando com um ursinho de pelúcia que encontrou na sala. A menina parecia perfeitamente à vontade, como sempre ficava em ambientes novos. E se eu não passar no teste deles? Não é um teste, Beatriz. É uma apresentação. E você não precisa passar em nada. Você já é aprovada. A questão é se eles vão ter a inteligência de reconhecer seu potencial. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Bruno olhou o relógio. Chegaram. Você está pronta? Não, ela respondeu honestamente. Estou apavorada. Bruno se abaixou e pegou as mãos dela. Beatriz, olha para mim. Você passou os últimos meses batendo de porta em porta, enfrentando rejeição todos os dias, carregando sua filha, fazendo qualquer coisa necessária para sobreviver. Se isso não é coragem, eu não sei o que é. Mamãe, pessoas chegando? Juliana perguntou, ouvindo vozes do lado de fora. É, amor. Vão vir algumas pessoas conversar com a mamãe. Bruno foi até a porta e voltou com 5 pessoas. 3 homens e 2 mulheres. Todos bem vestidos e com aquela confiança que vem de quem está acostumado ao sucesso. Pessoal, esta é Beatriz Santos e sua filha Juliana. Bruno fez as apresentações. Beatriz, estes são meus sócios neste projeto. Roberto Mendes, dono da Mendes Investimentos, Helena Carvalho, CEO da HC Recursos Humanos, Pedro Silva, da Silva em Associados, Mariana Costa, da Costa Marketing e Carlos Fernandes, da Fernandes Consulting. Beatriz se levantou, segurando Juliana no colo, e cumprimentou cada um. As pessoas pareciam genuinamente interessadas, não condescendentes como ela esperava. Que princesa linda! Helena comentou, sorrindo para Juliana. Que idade ela tem? 2 anos, Beatriz respondeu, sentindo-se um pouco mais relaxada. A idade mais gostosa, Mariana disse. Minha filha tem 3, e sinto saudades de quando ela era assim. Eles se sentaram ao redor da mesa e Bruno começou a servir café. Os brigadeiros de Beatriz estavam dispostos em uma travessa bonita no centro da mesa. Antes de mais nada, Roberto disse pegando um brigadeiro. Preciso dizer que isso aqui está excepcional. Onde você aprendeu a fazer?
Minha avó me ensinou quando eu era pequena, Beatriz respondeu. É uma receita de família. E você está vendendo de porta em porta? Helena perguntou. Estou. Há uns 6 meses. Conte para nós sua história. Pedro pediu gentilmente. Como chegou até aqui? Beatriz respirou fundo e começou a contar. Sobre a gravidez inesperada, o abandono do pai de Juliana, a perda do emprego no escritório, os meses difíceis tentando sobreviver. Falou sobre as manhãs acordando às 5 para fazer doces, sobre carregar Juliana de casa em casa, sobre ouvir não a cada porta que tocava. Enquanto falava, notou que as pessoas a ouviam com atenção real, não fingida. Carlos tomava algumas notas. Helena fazia perguntas pontuais. Roberto assentiu em vários momentos. E qual é seu plano para o futuro? Mariana perguntou quando Beatriz terminou. Honestamente, eu não tenho um plano grande. Meu plano é sobreviver um dia de cada vez, cuidar da minha filha e esperar que as coisas melhorem. E se as coisas melhorassem de verdade? Helena insistiu. Se você tivesse oportunidades reais, o que faria? Beatriz olhou para Juliana, que estava brincando no colo dela, completamente alheia à importância da conversa. Eu gostaria de voltar a trabalhar com administração. Era o que eu sabia fazer bem. Gostaria de dar uma vida melhor para ela, com mais estabilidade, mais oportunidades. E estaria disposta a estudar mais? Fazer cursos de atualização? Pedro perguntou. Claro, adoraria. Só não tenho como pagar. Roberto se inclinou para a frente. Beatriz, vou ser direto com você. Minha empresa está procurando uma assistente administrativa com potencial para crescer. É meio período, horário flexível, com possibilidade de trazer a Juliana quando necessário. Salário inicial de R$ 4.000. Beatriz quase derrubou a xícara de café. 4.000? E isso é só o começo, Helena acrescentou. Minha empresa pode oferecer cursos de capacitação gratuitos, gestão de pessoas, marketing digital, inglês para negócios. A minha pode ajudar com consultoria jurídica se você quiser regularizar um negócio próprio no futuro, Pedro complementou. Mariana sorriu. E eu posso ajudar com o marketing dos seus brigadeiros. Criar uma marca, um site, redes sociais. Transformar isso numa empresa de verdade. Carlos, que havia ficado quieto até então, falou. E eu posso oferecer mentoria empresarial. Reuniões mensais para discutir estratégias, planos de crescimento. Beatriz olhou ao redor da mesa, depois para Bruno, depois para Juliana, tentando processar o que estava ouvindo. Vocês estão oferecendo tudo isso para mim? Por quê? Porque acreditamos em potencial, Roberto respondeu. E porque já passamos por situações difíceis também. Todos nós. Eu fui mãe solteira aos 22 anos, Helena confessou. Sei exatamente como é a luta. Eu comecei vendendo sanduíches na faculdade, Pedro acrescentou. Às vezes, as maiores vitórias vêm de quem mais precisa lutar. Juliana escolheu esse momento para fazer uma de suas observações características. Pessoas bonitas? Juliana gosta. Todo mundo riu, e a tensão na sala diminuiu completamente. Ela tem bom gosto para pessoas, Mariana comentou. Ela tem, Beatriz concordou, abraçando a filha. E vocês são pessoas incríveis. Mas eu preciso perguntar, qual é a pegadinha? Não tem pegadinha, Bruno garantiu. A única coisa que pedimos em troca é que, quando você estiver estabelecida, ajude outras mulheres na mesma situação. É um círculo, Helena explicou. Cada pessoa que ajudamos se compromete a ajudar outras no futuro. Roberto pegou outro brigadeiro e sorriu. E que você continue fazendo esses doces. São viciantes. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 6 meses atrás ela estava desesperada, sem saber como ia pagar as contas básicas. Agora, estava sentada numa mesa com pessoas oferecendo oportunidades que ela nunca sonhara possível. Eu aceito, ela disse, a voz embargada. Aceito tudo, e prometo que vou retribuir. Sabemos que vai. Bruno sorriu. E agora, vamos aos detalhes práticos. A reunião continuou por mais 2 horas. Eles discutiram horários, responsabilidades, cronograma de cursos, estratégias para o negócio de doces. Juliana adormeceu no colo de Helena, que insistiu em segurá-la enquanto Beatriz tomava notas. Quando todos saíram, Bruno e Beatriz ficaram sozinhos na sala,
com Juliana ainda dormindo no sofá. Eu não consigo acreditar que isso é real, Beatriz sussurrou. É real. E você merece. Bruno, por que você faz isso? De verdade. Ele se sentou ao lado dela, olhando para Juliana que dormia tranquilamente. Você quer a resposta bonita ou a verdade? A verdade. Minha mãe morreu sozinha num hospital público, esperando uma cirurgia que poderia ter salvado ela se tivéssemos tido dinheiro para um plano de saúde melhor. Bruno parou, a voz ficando mais baixa. Ela trabalhou a vida inteira, se sacrificou por mim e, no final, não teve o que merecia. Beatriz colocou a mão no braço dele. Eu jurei que não deixaria outras mulheres passarem pelo que ela passou. E quando vejo alguém como você, lutando como ela lutou, eu vejo uma chance de honrar a memória dela. Obrigada. Foi tudo que Beatriz conseguiu dizer. Não, obrigado você, por me dar a chance de cumprir a promessa que fiz para ela. Juliana acordou devagar, espreguiçou e sorriu ao ver onde estava. Tio Bruno, mamãe. Oi, princesa. Dormiu bem? Sonhei com docinhos voando. Ela disse, fazendo todo mundo rir. Sabe de uma coisa, Juliana? Bruno disse, pegando ela no colo. Acho que seus sonhos vão se tornar realidade. Pode ser? A menina perguntou, os olhos brilhando. Pode sim. E sua mãe vai ajudar muitos outros sonhos a se tornarem realidade também. Beatriz olhou para sua filha nos braços de Bruno e, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que o futuro podia ser bom. Não apenas possível, mas realmente bom. 6 semanas depois da reunião na mansão de Bruno, a vida de Beatriz havia mudado completamente. Ela acordava às 7 da manhã, um luxo comparado às 5 horas anteriores. Dava café da manhã para Juliana com tranquilidade e pegava o Uber que Roberto pagava para levá-las até o escritório da Mendes Investimentos na Faria Lima. A rotina matinal tinha virado um ritual especial entre mãe e filha. Mamãe trabalha, Juliana brinca. A menina de 2 anos e meio anunciava toda manhã, como se entendesse perfeitamente que suas vidas tinham tomado um rumo melhor. Ela havia aprendido novas palavras nas últimas semanas, incluindo escritório e computador, que pronunciava como putador e fazia todo mundo rir. O escritório de Roberto era moderno, mas acolhedor, no 23º andar de um prédio de vidro na região mais movimentada de São Paulo. Ele havia mandado criar um espaço especial para Juliana. Um cantinho com tapete colorido, brinquedos educativos, uma mesinha pequena e até uma cadeirinha ergonômica do tamanho dela. A menina havia se tornado a mascote oficial da empresa, cumprimentando todo mundo com entusiasmo e conquistando corações com sua personalidade alegre. Bom dia, princesa Juliana! Laura, a recepcionista de 30 anos, cumprimentava todos os dias quando elas chegavam. Bom dia, tia Laura! Otto dormiu bem. Juliana respondia sempre, segurando seu ursinho inseparável que agora tinha um nome oficial. Senhor. Teodoro, escolhido por ela mesma. Beatriz estava aprendendo rapidamente. Roberto não a tratava como uma simples assistente administrativa, mas como alguém com potencial real para crescer. Ele a incluía em reuniões importantes com investidores, pedia suas opiniões sobre análises de mercado, explicava estratégias empresariais complexas. Era como fazer uma pós-graduação intensiva em administração de empresas, só que sendo paga para isso. Você tem um instinto muito bom para identificar riscos, Roberto comentou uma manhã de quinta-feira, depois que Beatriz questionou alguns números em uma proposta de investimento que 2 analistas sêniores haviam aprovado sem reservas. Já pensou em fazer um MBA em finanças? Eu adoraria, Roberto. Mas com a Juliana ainda pequena, não sei como conseguiria tempo para estudar. Beatriz respondeu, organizando os relatórios na mesa. Helena me falou sobre um programa especial da FGV para mães empreendedoras. As aulas acontecem aos sábados, tem creche incluída no campus e nós podemos ajudar com os custos. Vale a pena você dar uma olhada. Beatriz ainda estava se acostumando com a ideia de que pessoas tão importantes no mundo dos negócios estivessem dispostas a investir no seu futuro profissional. 6 meses atrás, ela mal conseguia pagar a passagem de ônibus para sair vendendo brigadeiros. Agora estava sendo incentivada a fazer MBA em uma das melhores escolas de negócios do país. Tio Roberto!
Juliana interrompeu a conversa, se aproximando da mesa com um desenho que havia feito em sua mesinha. Era um rabisco colorido que, com muita imaginação e carinho, poderia ser interpretado como uma família. Olha o que fiz! Que obra de arte linda, Juliana! Você pode me explicar quem são essas pessoas? Roberto perguntou, se abaixando para ficar na altura da menina e demonstrar interesse genuíno pelo trabalho dela. Esta é a mamãe. Juliana apontou para um círculo rosa com riscos longos representando cabelos. Esta é a Juliana, indicou um círculo menor amarelo. E este é o tio Bruno, mostrou um círculo azul com riscos curtos. Roberto sorriu, notando que Bruno sempre aparecia nos desenhos da menina. E o tio Roberto está onde nessa família bonita? Juliana pensou por um momento. Pegou o giz de cera verde e fez outro círculo ao lado dos outros. Aqui, todo mundo junto numa família grande. Resposta perfeita, pequena artista. Você tem futuro no design gráfico. A tarde passou rapidamente entre reuniões, análises de relatórios e ligações importantes. Beatriz estava finalizando uma planilha de projeções quando Helena chegou para uma visita surpresa, trazendo uma pasta cheia de materiais do curso de marketing digital que havia oferecido semanas atrás. Como está nossa aluna estrela? Helena perguntou, abraçando Beatriz com o carinho que havia se desenvolvido entre elas. Aprendendo muito todos os dias. Às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso é real, sabe? É real, é merecido. E você está provando todos os dias que fizemos a escolha certa. Helena respondeu, se sentando na cadeira ao lado da mesa. Aliás, tenho algumas novidades empolgantes para compartilhar. Helena abriu a pasta e tirou alguns materiais impressos em papel de alta qualidade. Conversei com Mariana durante a semana toda sobre o seu negócio de brigadeiros. Ela trabalhou nisso como um projeto pessoal e criou uma identidade visual completa para você. Beatriz abriu os olhos, completamente surpresa. Uma identidade visual? Olha só isso aqui. Helena espalhou os designs sobre a mesa. Doces da Bia, por Beatriz Santos. Tem logo, paleta de cores, tipografia, propostas de embalagem, cartão de visitas, até mock-ups de como ficaria em redes sociais. As imagens eram absolutamente profissionais e elegantes, transformando os brigadeiros caseiros de Beatriz em um produto premium de alta qualidade. O logo combinava delicadeza com modernidade, usando uma fonte manuscrita para Bia, que transmitia aconchego familiar, enquanto Doces aparecia em tipografia mais clean e contemporânea. As cores eram quentes e acolhedoras, tons de marrom, dourado e rosa suave que remetiam aos próprios brigadeiros. Helena, isso é lindo demais, Beatriz sussurrou, tocando os papéis como se fossem objetos preciosos. Deve ter custado uma fortuna para desenvolver. Foi presente da Mariana para você. Ela disse que raramente trabalha com projetos que a deixam tão empolgada. Juliana se aproximou, curiosa com os papéis coloridos espalhados na mesa. Mamãe, que bonito. O que é? É a empresa da mamãe, meu amor. Vamos vender nossos docinhos com essas embalagens lindas. Empresa da mamãe. Juliana bateu palminhas animada. Juliana vai trabalhar também? Claro que vai. Você é minha sócia mais importante. Roberto, que havia escutado toda a conversa do outro lado da sala, se aproximou do grupo para ver os materiais de perto. Impressionante. A Mariana realmente se superou neste projeto. E tem mais novidades. Helena continuou claramente entusiasmada. Carlos conseguiu um espaço numa feira gastronômica que acontece no Ibirapuera no próximo mês. É um evento grande, com público de alto poder aquisitivo. Você pode vender lá, testar o mercado, ver como as pessoas reagem ao produto com essa identidade visual profissional. Uma feira gastronômica de verdade? Beatriz perguntou, entre animada e nervosa. De verdade. 3 dias de evento, estande próprio, toda a infraestrutura necessária. Roberto se juntou completamente à conversa. Sabem o que isso significa? A Beatriz vai precisar de capital de giro para produzir em quantidade maior, comprar materiais, talvez até contratar ajuda temporária. Já pensei nisso também. Helena sorriu. Pedro está disposto a fazer um empréstimo sem juros para comprar equipamentos profissionais, ingredientes para a produção em grande escala e todo o material de divulgação necessário. E eu posso ajudar com a parte administrativa e financeira.
Roberto acrescentou. Abertura de MEI, questões tributárias, planejamento de fluxo de caixa, projeções de vendas. Beatriz olhou para as duas pessoas que, 3 meses atrás, eram completas estranhas e agora estavam planejando seu futuro empresarial com tanto carinho e dedicação quanto ela mesma. A sensação era surreal e emocionante ao mesmo tempo. Gente, por que vocês fazem tudo isso por mim? Tanto investimento, tanto tempo, tanta energia. Porque reconhecemos potencial genuíno quando vemos, Helena respondeu com sinceridade. E porque acreditamos que sucesso compartilhado entre pessoas de bem é muito melhor que sucesso individual. Além disso, Roberto acrescentou, pegando um dos mock-ups das embalagens, seus brigadeiros são realmente excepcionais. Não estamos fazendo caridade, Beatriz. Estamos fazendo um investimento em um produto de qualidade superior e em uma pessoa com talento natural para empreendedorismo. Juliana, que havia ficado quieta observando a conversa séria dos adultos, escolheu esse momento para fazer uma das suas observações características. Tios gostam muito da mamãe. Todo mundo riu, e a tensão que havia se formado no ar se dissipou completamente. É verdade, pequena, Helena confirmou. Nós gostamos muito da sua mamãe e queremos ajudar ela a ser bem-sucedida. Mamãe vai ficar rica? Juliana perguntou com a curiosidade natural da idade. Mamãe vai ficar independente, Beatriz corrigiu gentilmente, que é ainda melhor que rica. Naquela noite em casa, no apartamento pequeno do Capão Redondo, que agora conseguia pagar sem apertar o orçamento, Beatriz colocou Juliana para dormir e ficou na mesa da cozinha olhando os designs da marca Doces da Bia. Parecia completamente surreal que aqueles materiais elegantes e profissionais representassem os brigadeiros que ela fazia na panela velha do fogão de 4 bocas. Mamãe, Juliana a chamou do berço, meio sonolenta, mas ainda acordada. Que foi, meu amor? Quando a mamãe tiver a empresa grande, a Juliana vai poder ajudar de verdade? A pergunta tocou profundamente o coração de Beatriz. Claro que vai poder ajudar. Você sempre foi minha ajudante mais importante. E os tios vão continuar sendo nossos amigos? Sempre, princesa. Eles fazem parte da nossa família agora. Gosto muito dos tios novos, a menina murmurou, abraçando o Sr. Teodoro. Eles fazem a mamãe sorrir muito. Eu também gosto muito deles, Juliana. Eles são anjos que apareceram na nossa vida. Mamãe, posso fazer uma pergunta importante? Claro, pode perguntar qualquer coisa. O tio Bruno vai ser nosso papai? A pergunta pegou Beatriz completamente desprevenida. Ela ficou alguns segundos em silêncio, processando as palavras da filha. Por que você está pensando nisso, amor? Porque ele olha para a mamãe igual o papai do livro olha para a mamãe do livro. Juliana explicou com a sabedoria simples das crianças, referindo-se a um livro infantil sobre família que liam sempre antes de dormir. E você gostaria que o tio Bruno fosse mais que nosso amigo? Juliana pensou por alguns segundos, com a seriedade que sempre demonstrava quando questionada sobre assuntos importantes. Gostaria sim. Ele é bonito, cheiroso, traz presentes e ama muito a Juliana. Como você sabe que ele te ama? Porque toda vez que me vê, os olhos dele ficam brilhando, igual os olhos da mamãe quando olha para mim. A simplicidade e a precisão da observação tocaram profundamente Beatriz. Era verdade que Bruno havia se tornado muito mais que um mentor profissional ou um amigo. Nas últimas semanas, ela havia notado olhares diferentes, cuidados especiais, uma atenção carinhosa que definitivamente transcendia o âmbito dos negócios. 2 meses depois da conversa sobre a feira gastronômica, o evento estava sendo um sucesso absoluto que superou todas as expectativas. O estande Doces da Bia estava localizado em uma posição privilegiada na feira, com visual impecável graças ao trabalho de Mariana, e havia fila constante de pessoas querendo experimentar os famosos brigadeiros artesanais que estavam causando furor nas redes sociais. Beatriz mal conseguia atender a demanda. Vestindo o avental personalizado com o logo da empresa e com o cabelo preso em um coque profissional, ela atendia 3 clientes simultaneamente enquanto ainda conseguia manter o sorriso confiante que havia se tornado sua marca registrada. Era uma versão completamente transformada da mulher tímida que batia de porta em porta alguns meses atrás.
Juliana estava no colo de Bruno, que havia liberado a agenda inteira do sábado para apoiar o lançamento oficial da empresa. A menina, agora com quase 3 anos, observava tudo com fascínio, ocasionalmente acenando para os clientes e dizendo "Oi" para qualquer pessoa que fizesse contato visual com ela. "Mamãe muito ocupada hoje", Juliana observou, vendo a mãe embalar rapidamente uma caixa de 12 brigadeiros sortidos para uma cliente que parecia muito satisfeita. "Sua mãe é uma empresária de verdade agora", Bruno respondeu com orgulho evidente na voz. "Uma empreendedora de sucesso." "Empresária bonita", a menina concordou, batendo palminhas. A verdade é que Beatriz estava absolutamente radiante. Havia algo transformador em vê-la em seu elemento, comandando o próprio negócio, tomando decisões rápidas, interagindo com clientes com uma naturalidade que parecia ter nascido com ela. O contraste com a mulher insegura de alguns meses atrás era impressionante. "Próxima cliente", Beatriz anunciou, e uma senhora elegante de uns 60 anos se aproximou do balcão. "Quero experimentar esses brigadeiros que todo mundo está comentando no Instagram", a cliente disse curiosa. "Minha neta me mostrou várias postagens sobre vocês. Maravilhoso. Temos o tradicional com granulado belga, o gourmet de pistache, o de maracujá com coco e nossa especialidade que é o de chocolate 70% cacau com flor de sal." Beatriz explicou com segurança, mostrando cada variedade. "Nossa, que sofisticação! Vou levar uma caixa de 20, bem sortida." Era a 40ª caixa vendida apenas naquela manhã de sábado. Roberto, que estava no estande ajudando com o sistema de pagamentos e fazendo anotações para relatório posterior, calculava mentalmente os números impressionantes que estavam vendo. "Beatriz, você já vendeu mais hoje de manhã do que muitas empresas consolidadas vendem em uma semana inteira", ele comentou baixinho, aproveitando um momento de menor movimento. "Eu não consigo acreditar na receptividade do público. As pessoas realmente estão amando o produto. Não é surpresa nenhuma. Qualidade superior, apresentação impecável, atendimento diferenciado. É a combinação perfeita para o sucesso." Bruno se aproximou do balcão, ainda carregando Juliana, que havia adormecido no colo dele, apesar de todo o barulho e movimento da feira. "Beatriz, preciso conversar com você sobre algumas propostas que surgiram", ele disse baixando a voz para não acordar a menina. "Que tipo de propostas? Aconteceu alguma coisa?" "Nada preocupante, pelo contrário. São oportunidades grandes que apareceram por causa do sucesso de hoje." 1 hora depois, durante o intervalo do almoço, Bruno, Beatriz e Roberto se reuniram numa mesa reservada numa área mais tranquila da feira. Juliana continuava dormindo pacificamente no colo de Bruno, permitindo que os adultos conversassem sobre negócios sem interrupções. "Então, Bruno, que propostas são essas?" Beatriz perguntou, mordendo um sanduíche natural que havia comprado de outro expositor da feira. 3 redes de cafeterias diferentes entraram em contato hoje de manhã, querendo seus brigadeiros nos pontos de venda deles. Uma é a Coffee & Co., que tem 19 lojas na Grande São Paulo. Beatriz quase engasgou com o sanduíche. 19 lojas? Isso é muita coisa, Bruno. E tem mais. A Delícias Gourmet, aquela loja de produtos premium do shopping Cidade Jardim, quer fazer parceria exclusiva para vender seus produtos na seção de doces artesanais. Roberto se inclinou para a frente, interessado. E a terceira proposta? Essa é a mais interessante. Uma empresa especializada em eventos corporativos quer contratar a Beatriz para fornecer doces personalizados para festas de empresas, lançamentos de produtos, congressos. O contrato inicial seria de 6 meses, com possibilidade de renovação. Beatriz ficou alguns momentos em silêncio, absorvendo as informações. Era o tipo de crescimento que ela jamais havia imaginado possível tão rapidamente. Gente, isso parece grande demais para mim. Não tenho estrutura para a produção industrial. Não tenho equipe. Faço tudo ainda na minha cozinha pequena. É exatamente por isso que estamos aqui, Roberto disse, tirando alguns papéis da pasta que sempre carregava. Passei a semana toda procurando e encontrei um espaço comercial perfeito. Cozinha industrial completa, área de produção com todas as normas sanitárias, escritório administrativo e até espaço para estoque. Juliana se mexeu no colo de Bruno, ainda meio dormindo, e murmurou algo que soou como
Mamãe empresa grande. Todos sorriram da coincidência. O orçamento está dentro do que calculamos? Beatriz perguntou, tentando ser prática apesar da empolgação. Perfeitamente. E Helena já selecionou 3 candidatas excelentes para trabalhar na produção. Todas têm experiência em confeitaria profissional. Bruno ajeitou Juliana melhor no colo e continuou. Pedro pode cuidar de toda a documentação legal, contratos com fornecedores, questões trabalhistas. Mariana vai ampliar toda a estratégia de marketing digital e presença nas redes sociais. E eu vou estar aqui para dar suporte em tudo que for necessário, Bruno acrescentou, olhando diretamente nos olhos de Beatriz de uma forma que fez o coração dela acelerar ligeiramente. Tio Bruno cuida bem da mamãe. Juliana murmurou sem abrir os olhos, fazendo todo mundo rir da percepção aguçada da criança mesmo dormindo. É verdade, pequena. Bruno respondeu baixinho. Eu cuido muito bem da sua mamãe. Naquela tarde, voltando para casa no carro que conseguiu comprar com os primeiros lucros da empresa, usado mas bem conservado e seguro, Beatriz refletiu sobre a velocidade surpreendente das mudanças em sua vida. 6 meses atrás, sua maior preocupação era conseguir dinheiro para comprar ingredientes básicos para fazer brigadeiros. Agora estava sendo convidada para expandir uma empresa de forma significativa. Mamãe, estamos ficando importantes? Juliana perguntou do banco de trás, com a sabedoria surpreendente que demonstrava sempre que o assunto era mudanças na vida delas. Estamos ficando independentes e realizadas, meu amor. E crescendo profissionalmente. Gosto de crescer. A menina decidiu, como se entendesse perfeitamente todos os conceitos envolvidos. Na semana seguinte, Beatriz visitou o espaço comercial que Roberto havia encontrado. Era realmente perfeito. Uma cozinha industrial completamente equipada com fornos profissionais, batedeiras industriais, bancadas em aço inox, área específica para resfriamento, espaço para embalagem, escritório administrativo bem iluminado e até um cantinho que poderia ser facilmente adaptado para Juliana brincar com segurança. Então, o que acha do espaço? Roberto perguntou, observando a reação dela enquanto explorava cada ambiente. Acho que é literalmente o espaço dos meus sonhos profissionais. Mas ainda estou com receio, sabe? Receio de quê especificamente? De não conseguir dar conta de tanta responsabilidade. De decepcionar todas as pessoas que investiram tempo, dinheiro e confiança em mim. Roberto parou de andar pela cozinha e olhou para ela com uma expressão séria, mas encorajadora. Beatriz, você já provou amplamente que consegue superar qualquer desafio. Passou meses inteiros batendo de porta em porta sob sol e chuva, criando uma criança pequena sozinha, nunca desistindo mesmo nas situações mais difíceis. Se isso não é evidência suficiente de que você pode conquistar qualquer objetivo, eu sinceramente não sei o que mais seria. Juliana, que estava explorando o espaço com curiosidade respeitosa, gritou do outro lado da cozinha. Mamãe, olha! Aqui tem lugar perfeito para o Sr. Teodoro brincar. Tem mesmo, amor. Você gostou do lugar? Gostei muito. É grande igual castelo. Ela aprovou. Roberto riu. E como sempre digo, a aprovação da nossa consultora especialista mais jovem é absolutamente definitiva em todos os assuntos importantes. Naquela noite, depois de colocar Juliana para dormir, Beatriz tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida profissional. Ligou para Bruno. Bruno, sou eu. Tomei minha decisão sobre a expansão da empresa. E qual foi a conclusão? Eu aceito todos os desafios. Vamos abrir a empresa no espaço novo, contratar a equipe, aceitar os contratos grandes. Tem certeza absoluta? Não está sentindo pressão de ninguém? Tenho certeza total. E sabe por que finalmente decidi? Por quê? Porque aprendi uma lição fundamental. Às vezes, a gente precisa ter coragem suficiente para aceitar que merece coisas realmente boas na vida. 1 ano e meio depois daquela conversa decisiva sobre a expansão, Beatriz estava sentada na mesa de reuniões da Doces da Bia Lida, revisando os números do último trimestre. A empresa agora funcionava em um espaço de 200 metros quadrados, tinha 8 funcionárias fixas, fornecia regularmente para 23 cafeterias da Grande São Paulo, possuía uma loja própria no centro comercial mais movimentado da Vila Madalena e acabara de assinar um contrato prestigioso para fornecer doces personalizados para uma das maiores redes hoteleiras do país.
Juliana, agora com 4 anos completos e um vocabulário impressionante, brincava em seu cantinho especial do escritório administrativo. Ela havia se adaptado perfeitamente à rotina empresarial, conhecia todos os funcionários pelos nomes completos, sabia explicar para visitantes como eram feitos os brigadeiros e se considerava oficialmente a diretora de qualidade e simpatia da empresa, título que ela mesma havia criado. "Mamãe, posso ajudar a conferir os pedidos de hoje?" ela perguntou, como fazia religiosamente todas as manhãs de segunda-feira. "Claro, meu amor. Você é minha assistente mais competente e confiável." Juliana pegou uma prancheta pequena que Bruno havia mandado fazer especialmente para ela e começou a anotar coisas importantes com um lápis colorido, imitando perfeitamente os gestos profissionais da mãe. A porta do escritório se abriu e Bruno entrou, como fazia pontualmente todas as sextas-feiras, para o que eles chamavam carinhosamente de reunião de acompanhamento estratégico, que na prática era uma desculpa perfeita para ele visitar e passar tempo com as 2 pessoas mais importantes de sua vida. Tio Bruno chegou. Juliana largou a prancheta e correu para abraçá-lo com o entusiasmo de sempre. "Olha o que aprendi esta semana." Ela pegou uma folha de papel da mesinha e mostrou algumas palavras escritas com a caligrafia ainda irregular, mas claramente reconhecível de uma criança de 4 anos. Conseguia escrever mamãe e empresa. Que inteligência impressionante! Você vai ser uma escritora famosa ou uma grande empresária quando crescer. Vou ser empresária igual a mamãe, Juliana corrigiu com convicção absoluta. Mas também vou escrever livros sobre brigadeiros mágicos. Bruno riu, sempre encantado com a imaginação criativa da menina, e se dirigiu para a mesa onde Beatriz organizava relatórios financeiros. "E então, como estão nossos números desta semana?" ele perguntou, se sentando na cadeira ao lado dela. "Melhores do que todas as projeções mais otimistas que fizemos. Vamos precisar contratar pelo menos mais 3 pessoas especializadas no próximo mês para dar conta da demanda crescente. E como está se sentindo nossa CEO oficial?" Beatriz sorriu ao ouvir o título que Bruno sempre usava para ela desde o primeiro dia de funcionamento oficial da empresa. CEO era uma responsabilidade que ela havia aprendido a carregar com orgulho e competência. Feliz, realizada profissionalmente e às vezes ainda ligeiramente surpresa com tudo que construímos. Parece surreal que isso tudo tenha começado com uma pergunta simples da Juliana sobre vender doces. "É real, é fruto do seu trabalho árduo, e você construiu cada tijolinho deste império com as próprias mãos." "Nós construímos", ela corrigiu com gentileza. "Você, Roberto, Helena, Pedro, Mariana, toda a equipe construiu isso comigo. Foi um esforço coletivo desde o primeiro dia." "Não, Beatriz. Nós oferecemos oportunidades e suporte. Quem realmente construiu, quem tomou as decisões difíceis, quem assumiu os riscos, foi exclusivamente você." Juliana se aproximou da mesa, segurando um brigadeiro que havia supervisionado na cozinha da empresa durante a produção matinal. "Tio Bruno, experimenta este." Juliana ajudou a fazer e ficou perfeito, ela disse com orgulho evidente. Bruno mordeu o doce e fez uma expressão teatral de prazer absoluto. "Sem dúvida nenhuma, este é o melhor brigadeiro que já provei na vida inteira. Aprendi todas as técnicas secretas com a mamãe." A menina respondeu, claramente satisfeita com o elogio. Sua mãe é realmente uma professora excepcional em tudo que faz. Naquela tarde, depois que Bruno partiu para outras reuniões, Beatriz estava organizando o escritório quando encontrou uma fotografia que Helena havia tirado no primeiro dia da feira gastronômica, mais de 1 ano atrás. Era uma imagem dela, visivelmente nervosa, mas determinada, atrás do balcão ainda improvisado, com Juliana pequena no colo. "Mamãe, essas somos nós." Juliana identificou imediatamente as pessoas na fotografia. "Somos sim, meu amor. No começo oficial da nossa empresa. Estávamos pequeninas na foto. A empresa estava pequeninha. Nós 2 já éramos grandes e corajosas por dentro. E agora somos grandes por fora também, né, mamãe?" Beatriz abraçou a filha, sempre emocionada com a sabedoria natural e a capacidade de síntese da criança. Às 7 horas da noite, elas fecharam a empresa e se dirigiram para casa.
Mas agora casa significava uma casa térrea de 3 quartos em um bairro seguro e bem estruturado, com quintal espaçoso onde Juliana podia brincar, móveis escolhidos com cuidado, geladeira sempre abastecida e principalmente a segurança financeira que Beatriz jamais havia imaginado ser possível de conquistar. Mamãe, Juliana disse durante o jantar, mastigando devagar um pedaço de frango grelhado. Posso fazer uma pergunta muito importante? Claro, amor. Pode perguntar qualquer coisa que estiver pensando. O tio Bruno gosta da mamãe igual o príncipe gosta da princesa nos filmes? A pergunta pegou Beatriz completamente desprevenida, embora ela soubesse que eventualmente chegaria esse momento de curiosidade da filha sobre relacionamentos adultos. Por que você está pensando nisso, Juliana? Porque ele olha para a mamãe com olhos brilhantes, igual o príncipe olha para a princesa no filme da Bela e a Fera que assistimos domingo. Beatriz parou de comer, impressionada com a capacidade de observação detalhada da filha. Era verdade que Bruno havia se tornado muito mais que um mentor profissional ou um amigo próximo. Nas últimas semanas, ela havia percebido olhares diferentes, cuidados especiais, uma atenção carinhosa que definitivamente transcendia qualquer âmbito puramente profissional ou de amizade. E você gostaria se o tio Bruno fosse mais que nosso amigo especial? Juliana pensou com seriedade por alguns segundos, como sempre fazia quando questionada sobre assuntos que considerava importantes para suas vidas. Gostaria muito. Ele é bonito, cheiroso, inteligente, traz presentes legais e ama muito a Juliana. Como você tem certeza de que ele te ama? Porque toda vez que me vê, os olhos dele ficam brilhando de felicidade. Igualzinho os olhos da mamãe quando olha para mim. E ele sempre lembra de coisas que eu gosto. A simplicidade e precisão da observação tocaram profundamente o coração de Beatriz. Era verdade que Bruno havia demonstrado um carinho paternal genuíno com Juliana desde o primeiro encontro, e nos últimos meses esse carinho havia evoluído para algo que parecia muito com amor de pai. Sabe uma coisa, Juliana? Eu também gosto muito do tio Bruno, mais do que como amigo. Então vocês vão se casar igual os príncipes e princesas? Beatriz riu suavemente da lógica direta da filha. Não é tão simples assim, amor. Relacionamentos adultos são mais complicados que os filmes. Mas vocês se gostam. Eu gosto dos dois. Todos gostam de todos. Parece simples para mim. Na semana seguinte, durante uma reunião de planejamento estratégico na casa de Bruno, Juliana adormeceu no sofá de couro depois de brincar intensamente com os brinquedos que ele mantinha especialmente para essas visitas. Beatriz e Bruno ficaram conversando sobre os planos de expansão da empresa para o próximo semestre, mas a conversa naturalmente derivou para assuntos mais pessoais. Beatriz, posso te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com negócios? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Bruno se moveu no sofá, ficando ligeiramente mais próximo dela. Você já pensou em se relacionar seriamente novamente? Depois de tudo que passou com o pai da Juliana? Ela hesitou, brincando nervosamente com o anel que usava no dedo indicador. Às vezes penso sim, mas tenho receios. Que tipo de receios? Medo de que alguém não aceite a Juliana completamente. Medo de me decepcionar novamente como aconteceu antes. Medo de perder a estabilidade emocional e financeira que conseguimos construir juntas. Bruno se inclinou ligeiramente para a frente, os olhos fixos nos dela. E se fosse alguém que já demonstrou amar a Juliana incondicionalmente? Alguém que participou ativamente da construção dessa estabilidade que vocês têm? Beatriz sentiu o coração acelerar, entendendo perfeitamente a direção da conversa. Bruno, eu te amo, Beatriz. Amo vocês duas de uma forma que nem sabia que era possível sentir. Não consegui evitar, mesmo tentando manter tudo estritamente profissional no início. Eu também sinto algo muito especial por você. Ela confessou, a voz saindo mais baixa. Mas nossa situação é delicada. Por causa dos negócios? Dos outros investidores? Da diferença socioeconômica? Por causa de tudo isso e mais algumas coisas. Nossa história começou com você me ajudando quando eu estava vulnerável. Bruno pegou delicadamente as mãos dela. Beatriz, olha para mim. Você não é mais a mulher desesperada que apareceu na minha porta vendendo brigadeiros. Você é uma empresária de sucesso, uma mãe exemplar, uma mulher incrível e independente. E eu definitivamente não sou seu salvador.
Sou apenas um homem que teve a inteligência e a sorte de reconhecer seu valor desde o primeiro encontro. Juliana se mexeu no sofá, ainda completamente dormindo, e murmurou algo que soou como: Mamãe, tio Bruno, família grande. Eles riram baixinho da coincidência. Até dormindo ela participa das conversas importantes, Beatriz sussurrou. E ela sempre tem as melhores opiniões sobre tudo. Bruno ficou alguns segundos em silêncio, apenas olhando para Beatriz com uma expressão cheia de ternura. Posso te beijar? Ele perguntou simplesmente. Em resposta, Beatriz se aproximou e seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de sentimento e de promessas para o futuro. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Beatriz estava na frente do espelho do quarto, ajeitando o vestido branco simples, mas elegante que havia escolhido para o casamento. Juliana, agora com 5 anos completados, estava ao lado usando um vestidinho rosa claro de dama de honra, seus cachos dourados presos com uma tiara delicada. Mamãe está a mulher mais linda do mundo, a menina declarou com convicção absoluta. Obrigada, meu amor. Você também está linda demais. Hoje vamos ser uma família completa oficialmente. Já somos uma família há muito tempo, Juliana. Hoje só vamos tornar isso oficial no papel. A cerimônia foi realizada no jardim da casa de Bruno, decorado com simplicidade e bom gosto. Roberto, Helena, Pedro, Mariana e Carlos estavam presentes, além de alguns outros amigos próximos e funcionários da empresa. Juliana foi quem levou as alianças, caminhando pelo corredor improvisado com a seriedade de quem entendia perfeitamente a importância histórica do momento. Quando Bruno e Beatriz trocaram votos, ela falou sobre segundas chances, sobre acreditar em milagres cotidianos, sobre como às vezes uma pergunta inocente de uma criança pode mudar completamente o rumo de uma vida. Há 3 anos, eu estava completamente perdida, sem esperança real, achando que ia passar o resto da vida apenas sobrevivendo. Beatriz disse com a voz embargada, mas firme. Nunca imaginei que uma manhã de chuva e a curiosidade da minha filha sobre vender doces poderiam me trazer até aqui, até esta felicidade completa. Bruno, segurando as mãos dela, respondeu. E eu nunca imaginei que abrir a porta da minha casa naquela manhã me trouxesse não apenas o amor da minha vida, mas também a filha que sempre sonhei ter. Quando o juiz de paz perguntou se alguém se opunha ao casamento, Juliana levantou a mãozinha. Eu me oponho, ela disse alto, fazendo todo mundo rir. Se opõe por quê, pequena? O juiz perguntou brincando. Me oponho a eles demorarem tanto para fazer isso, já estava na hora. Depois da cerimônia, durante a festa pequena, mas alegre, Beatriz observou Juliana brincando no jardim com as outras crianças presentes. A menina corria de um lado para outro, completamente feliz, ocasionalmente gritando, Papai Bruno, para mostrar alguma descoberta interessante. Não consegue acreditar que chegamos até aqui? Bruno perguntou, abraçando a esposa por trás. Às vezes parece que foi ontem que eu estava desesperada batendo na sua porta. Outras vezes parece que essa felicidade sempre existiu. E agora? Quais são os planos para o futuro? Beatriz sorriu, observando Juliana que corria na direção deles gritando, Mamãe e papai, com os braços abertos. Continuar construindo nossa família, nossa empresa, nossos sonhos. E quem sabe, dar um irmãozinho ou irmãzinha para essa menina. Juliana ia adorar. Ia mesmo. Juliana chegou até eles, puxando o vestido de Beatriz. Mamãe, posso fazer uma pergunta importante? Claro, amor. Agora que somos uma família oficial, posso chamar o tio Bruno de Papai Bruno sempre? Pode sim, Bruno respondeu pegando ela no colo. Seria uma honra ser chamado de papai por você. Eba! Papai Bruno, mamãe, agora vamos ter brigadeiros para sempre? Para sempre, Beatriz garantiu, abraçando os 2 amores da sua vida. E assim, uma pergunta simples. Posso te vender um doce, senhor? Havia se transformado na fundação de uma empresa de sucesso, de um amor verdadeiro e de uma família que aprendeu que às vezes os maiores milagres começam com os menores gestos de coragem. Fim da história.